Galera que acompanha o canal Hora do Jogo, chegando para mais um vídeo por aqui para falar de seleção brasileira que jogou na noite desta sexta-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Mas antes de começar a falar sobre o jogo, lembrando para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar para ajudar a gente a seguir produzindo esse conteúdo aí para vocês. Agora, falando sobre o jogo, sobre a atuação da seleção brasileira, vitória de 1-0 no estádio Major Antônio Couto Pereira, lá em Curitiba, vitória para cima do Equador com o gol do Rodrigo, estádio Couto Pereira lotado, o Brasil não jogava lá em Curitiba, não jogava aqui no Paraná há mais de 20 anos, mas assim, apesar da vitória, apesar dos 3 pontos, apesar de ter voltado a vencer depois de algum tempo nas eliminatórias, uma atuação fraca, fraquíssima, para dizer o mínimo, uma atuação muito burocrática da seleção brasileira, uma atuação em que o Brasil praticamente não criou nada. O gol do Rodrigo sai sim, ali numa boa tabela, mas é num chute de fora da área. O Brasil cria muito pouco ao longo do jogo, teve um lance ali do Vini que ele aperta o goleiro quase entrega, o Galíndez, teve um lance já no segundo tempo, uma enfiada de bola que o Vini entra cara a cara com o goleiro, consegue ali efetuar o drible e meio que sem ângulo chuta na rede pro lado de fora. Foi um jogo assim bem burocrático, faltou muito para a seleção brasileira. Foi melhor que o Equador, foi superior e mereceu a vitória, mereceu os 3 pontos. Agora, futebol jogado ficou muito aquém, ficou muito abaixo do que pode, do que a gente espera enquanto seleção brasileira e do que a gente entende que será necessário para brigar por um título de Copa do Mundo lá em 2026. Então ainda está muito longe do ideal. Falando de alguns aspectos do jogo, acho que mais uma vez a escalação do Dorival Júnior deixou a desejar. Mais uma vez o Dorival Júnior foi mal na hora de escalar a equipe. Ele deixou o Endrick no banco, jogou sem centroavante, o Endrick também não entrou em nenhum momento do jogo, e ele coloca o Endrick nos seus 2 primeiros jogos como treinador no início do ano, lá nos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. O Endrick corresponde marcando gol nas 2 partidas. Depois, nos amistosos contra Estados Unidos e México, ali no pré-Copa América, o Endrick tem poucos minutos, e na Copa América esses minutos vão diminuindo, até que do nada ele vira titular no primeiro jogo do mata-mata contra o Uruguai. E agora ele volta para a eliminatória e nem entra. E o Dorival treinou com um centroavante como titular durante toda a semana, que foi o Pedro, que nem tinha sido convocado, então veio e furou essa fila do Endrick. O Pedro é cortado, sofre a grave lesão que a gente até já comentou nos stories lá no nosso Instagram, e ele prefere jogar sendo centroavante do que pôr o Endrick. Pior, nem coloca o Endrick em campo. Então ali já tem um problema. Ele convoca o João Pedro, também não dá essa oportunidade. Joga com 3 pontos. O Rodrigo fazendo essa de falso 9. Acho que fica ali um esquema meio desencontrado. Eu falo muito do monstrengo tático que o Renato fez e faz muitas vezes no Grêmio. Eu acho que o Dorival Júnior tem muito disso na seleção brasileira. Tá ficando complicado já para defender, apesar de ser um trabalho curto ainda. É muita coisinha que a gente vê que falta repertório para o Dorival. As 5 substituições foram 6 por meia dúzia. Saiu o Luiz Henrique, entrou o Estevão, um ponta por outro. Saiu o André por João Gomes, um volante por outro. Saiu o Arana por Wendel, um lateral esquerdo por outro. Ele mudou todas as modificações do Dorival Júnior na partida foram nesse sentido. Saiu o Paquetá, entrou o Lucas Moura como meia também, apesar de ser um jogador que também pode jogar pelo lado do campo. Então, o trabalho do Dorival Júnior ainda é um trabalho que deixa muito a desejar na seleção brasileira. É um trabalho que precisa melhorar.
E a seleção brasileira como um todo é um time burocrático. É um time que até tem se defendido bem, até tem conseguido ter essa consistência defensiva, mas não apresenta nada taticamente e ofensivamente, enquanto qualidade de jogo. Hoje até se movimentou mais do que vinha se movimentando nos últimos jogos, teve até ali um brilho a mais dos jogadores, mas ainda é muito pouco para o que a gente espera de uma seleção brasileira. Falando agora sobre o cenário dessa eliminatória, a gente teve na rodada a Bolívia vencendo a Venezuela por 4-0, a Argentina fez 3-0 no Peru, Uruguai e Paraguai ficaram no 0-0 na despedida de Luizito Soares da seleção uruguaia, e Peru e Colômbia ficaram no empate em 1-1. A Argentina lidera com 18 pontos, Uruguai em segundo com 14, Colômbia em terceiro com 13. O Brasil assumiu a quarta colocação com 11 pontos, Venezuela está ali em quinto lugar com os seus 9 pontos, Equador em sexto com 8, fechando ali o G6, as equipes que se classificariam para a Copa do Mundo. Paraguai em sétimo, indo para a repescagem com 6, depois Bolívia 6, Chile 5 e Peru com 3 pontos. Lembrando que se classificam 6 seleções diretamente para a Copa do Mundo e a sétima vai para a repescagem. O Brasil corre risco de ficar fora da Copa do Mundo? Correr não corre, porque já seria quase impossível com 4 vagas diretas e uma para repescagem, e agora com 6 diretas e uma para repescagem fica, eu diria que impossível, mas a equipe precisa jogar mais. Faltando menos de 2 anos para a Copa do Mundo, o Brasil precisa jogar muito mais, o Brasil precisa apresentar um modelo tático e principalmente futebol, qualidade de jogo, produção ofensiva. O Brasil até tem se defendido bem, como eu falei. Foi um jogo que conseguiu fazer aquele perde, pressiona, teve momentos ali de 70% de posse de bola. Então isso conseguiu fazer bem, mas falta produzir, falta agredir o adversário, falta ter essa movimentação. Vini Júnior, mais uma vez, muito mal. Ele que é o principal jogador da seleção brasileira e é o mais cotado para ser o bola de ouro da temporada europeia. Mas a seleção brasileira, muito aquém. O Rodrigo tem ali os seus momentos, hoje foi muito bem. Paquetá também participou bem do jogo, o André como primeiro volante foi bem, mas de resto não teve muita coisa. Luiz Henrique na estreia com a seleção, ainda bastante discreto. Estevão entrou, até procurou bastante o jogo, mas também bastante discreto. Então ainda é um futebol pobre, ainda é pouco para a seleção brasileira. Lembrando, terça-feira contra o Paraguai às 21h30 no Defensores del Chaco em Assunção. Mas diz aí, galerinha, o que você achou do jogo do Brasil? Achou que foi uma boa atuação? Achou que foi um futebol burocrático mesmo? Que a equipe precisa melhorar? O que vocês estão esperando do Brasil para a próxima Copa do Mundo? Acha que vai ser mais uma campanha decepcionante? Acha que esse time pode evoluir pensando no Hexa? E o Neymar? O Neymar pode ser esse diferencial a partir do seu retorno para a seleção? Com o Neymar dá para buscar o Hexa, ou o Neymar não seria importante nesse sentido de seleção? Para mim, o Neymar será fundamental. Não digo que com ele será Hexa, mas sem ele com certeza não será. Com ele a gente passa a vislumbrar algumas coisas. Mas é isso, galera. Lembrando para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, porque ajuda muito a gente. É isso, valeu!